eu trocava cheques de terceiros no banco, pagava juros lá para poder pagar o fornecedor de salgados que eu comprava à tarde. Eu pegava o carro do meu pai no horário do almoço, fechava a empresa em Goiânia, num fornecedor nosso, buscava o produto para vender à tarde aqui para poder levantar grana. Então, assim, era uma época realmente muito difícil, né? Em relação à dificuldade que o empresário em si passa, né? Quanto mais o empresário cristão, que tem mais a questão do temor da Sim. palavra, né, de Deus ali. Aí a gente não conseguia pagar tudo em folha. A gente não conseguia. Não tinha como. Você pagar salário, comissão, hora extra, os impostos, a gente não conseguia. E você fazia isso com a consciência tranquila? Eu acho assim que é difícil falar em relação a isso quando se fala na parte empresarial. Porque a gente vive num Brasil onde a carga tributária, a gente costuma dizer assim, o nosso maior sócio é o governo. Porque a carga tributária realmente é muito alta. Mas para Deus não existe o meio termo, né? Para Deus não existe o meio termo. Mas eu acredito que sim, que Deus na misericórdia dele, ele olha para o coração das pessoas. E eu muitas das vezes fiz certos tipos de coisas inconsciente, porque estava num aprendizado. Mas sim, teve momentos de eu fazer coisas, de eu falar isso é errado, mas ou eu faço ou eu fecho. Teve momentos como esse. Isso é errado, né? Mas ou eu faço ou eu fecho. Então, ou eu pago o funcionário e o fornecedor para mim sobreviver, ou eu pago o imposto. Ou eu pago o funcionário por fora, ou eu pago o imposto. Então, a gente não tinha muita escolha, na verdade, Entendi. nesse momento. Mas é lógico que a gente sabia. Mas eu nunca, por mais que a consciência falava assim, isso não tá certo, né? Mas eu sabia que uma hora a oportunidade e as portas iam abrir pra gente conseguir fazer dessa forma. Iam abrir, né? Pra gente conseguir fazer dessa forma. E foi realmente o que aconteceu, né? Foi realmente o que aconteceu. As portas foram se abrindo. Um grupo de 2 virou um grupo hoje de 9. Uma moto virou uma frota de 6 veículos, todos refrigerados, todos veículos novos. Então, assim, Deus foi trabalhando, né? Eu me lembro, o primeiro carro que a gente adquiriu foi uma Fiorino, ano 1991. Ela era motor 2007, o motor dela, e a carcaça dela lá era 98. Não. Foi essa Fiorino que nós adquirimos, foi o primeiro carro que a gente teve para trabalhar aqui. E era tudo no isopor. Então o pessoal saía fazer entrega com tudo no isopor. Depois dessa moto veio mais uma moto. Aí os meninos levavam as caixinhas tudo, não tinha refrigeração, não tinha nada disso. Entendeu? Não tinha nada disso. Os meninos levavam tudo assim, dessa forma, na moto mesmo, na caixinha de papelão, e entregar no cliente. E a gente começou a fazer a região. Tinha um senhor que trabalhava terceirizado para nós, com uma caminhoneta. E eu pagava frete para ele buscar produto para mim. Pagava frete. Quanto você cobra lá em Goiânia buscar para mim? É R$60 a despesa. E eu pagava para ele, porque a gente não tinha realmente veículo, não tinha como. E o que mais que você errou em relação a Deus no início? Eu acredito que essa questão dos impostos, mas eu acredito que isso não seja... eu acho que seja uma área assim meio que geral, né? Porque hoje o empresário em si, ele tem que batalhar muito, fazer muitas manobras, e eu não digo assim manobras em questão de ilegalidade, né? Porque existe a questão do imoral, daquilo que é realmente imoral e do que é ilegal, né? Muitas das vezes a gente faz algo que para a moral cristã não é legal, mas que não é ilegal perante a lei você fazer, né? Então já teve algumas situações que eu tive que me incorrer nesses erros para que eu pudesse manter. Por exemplo, se eu fosse pagar um vendedor, por exemplo, o salário e a comissão dele, tudo na carteira, para recolher o fundo de garantia, o INSS como ele tinha de direito e merecia isso, a gente não conseguia pagar o imposto, entendeu? Então a gente tinha que, eu posso fazer isso, vamos fazer um acordo aqui de cavalheiros e fazer assim, né? Mas mesmo assim, a nossa igreja tem um trabalho missionário muito forte, né? E eu, desde que eu entrei nos primeiros anos ali, eu sempre fui muito, muito fiel a Deus nessa questão,
muito, muito fiel. E a gente sempre contribuía, sempre pela empresa. E eu acredito que não era nem uma questão de fazer, porque muitas vezes confunde, a pessoa fala, eu vou dar para Deus para que Deus me dê, fazer troca, porque com Deus não tem barganha. Deus não faz troca com você. Nunca, ele jamais vai fazer, até porque ele não precisa, quem precisa dele somos nós, então Deus jamais vai fazer. Mas eu acredito que a misericórdia de Deus, né, ainda nos alcançou, ou me alcançou, né, por ainda a gente estar fazendo algo de coração. Eu estou fazendo, talvez não seja certo, eu estar aqui, de repente, sonegando aqui, ou meu funcionário está fazendo dessa forma, eu tendo que pagar ele dessa forma, né? E isso não foi por muito tempo, foram poucos anos, depois a gente conseguiu começar a estruturar, e daí dar E você acha que Deus te abençoou por esse motivo, porque você já tinha em mente que você queria corrigir? Sem dúvida. Eu acredito que sim, que foi, porque eu já sonhava com isso, de poder, sabe, 100%, tudo certinho. Isso aqui é teu, isso aqui é seu. Porque a própria Bíblia fala, né, que o homem ele é digno do suor do seu trabalho. Né? E o suor do trabalho do homem não é só questão em relação ao salário, mas aos impostos que ele tem direito, ao seu INSS, ao seu fundo de garantia, a sua margem salarial real e na carteira. Né? Então, isso tudo está ligado ao salário. Né? E eu sempre falo... tem um menino que trabalhou comigo e hoje ele é patrão também, né? Tem a sua empresa, e um dia ele veio pedir uma opinião, conversar comigo, e eu falei pra ele, eu vou dar um conselho pra você, que serviu muito pra mim. 2 coisas que você nunca vai deixar na mão, é o seu funcionário e o seu fornecedor. O resto, se der, paga, mas esses 2, porque sem esses 2 você não trabalha, você não sobrevive, entendeu? Então é o pilar ali, você precisa dessas 2 para você conseguir chegar até o seu cliente.